Começa agora o programa Prova Final, programa fruto da parceria da Rede LFG com a nossa TV Justiça. Meu nome é Fábio Mena, sou professor de processo civil e hoje vamos falar um pouquinho acerca do direito. Você conhece o nosso programa? Ótimo, eu tenho certeza que você aproveita muito. Não conhece ainda? Não tem problema, saiba como é que ele se desenvolve. No primeiro bloco, nós vamos trabalhar o tema do dia. Tema do dia e hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca das cautelares, teoria geral das cautelares. Esse é o nosso tema hoje. No segundo bloco, meu bloco preferido, como eu sempre digo, pergunte ao professor. Pergunte aos nossos alunos acerca desse tema tão importante, realmente, que são as cautelares. E no terceiro? No terceiro bloco eu separei duas questões. 2 testes que já caíram em concurso público, em exame de ordem, não é, para que nós possamos fixar um exercício daquilo tudo que desenvolvemos durante o programa. É imperdível, não tem como perder, você não pode sair daqui, não vai não. Você é advogado? Vai aproveitar muito. Você é estudante? Maravilhoso. Está se preparando para concurso? Perfeito. Não, eu sou leigo, você não é do direito, você não estuda direito? Não tem problema algum. Você vai ver quantas coisas importantes você vai tirar daqui para o seu dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, aguarde. 1 segundo, estaremos de volta. Muito bem, viu como foi rápido? Olha só, vamos falar um pouquinho acerca das cautelares. Na verdade, hoje eu separei um tema mais específico, que é a teoria geral das cautelares. Como assim? Quando nós estudamos cautelares, a gente pode dividir em 2 grupos, teoria geral e cautelares em espécie. Tá? Hoje, vamos nos preocupar com a teoria geral, muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar. Veja bem, cautelar, no sistema atual do Código de Processo Civil, ela tem, em regra, natureza do quê? De ação. Natureza de ação. Mas não é só a cautelar que tem natureza de ação no CPC, não é? Nós temos a execução e nós temos as ações de conhecimento. É claro que essa classificação, conhecimento, execução e cautelar, é uma classificação clássica, não é? Você vai encontrar na doutrina alguns autores estendendo um pouco essa classificação. Não tem problema, também está certo. O meu critério aqui, não é? Parto do Código de Processo Civil. Porque essa é a nossa proposta, não é? É entender um pouco melhor o CPC, entender um pouco melhor o processo civil. Muito bem. As ações de conhecimento, qual é o objetivo delas, de conhecimento? Seja procedimento comum, seja lá procedimento especial. Qual é o objetivo de uma ação de conhecimento? É reconhecer o direito, conhecer o direito. Olha aí. Conhecimento, conhecer o direito. Muitas vezes, o juiz vai proferir uma sentença declaratória. Outras vezes, uma sentença constitutiva, desconstitutiva. E outras vezes, as sentenças condenatórias. Qualquer uma delas compõe esse bloco das ações de conhecimento. O juiz conhece o direito. Existe um conflito, eu submeto esse conflito ao Estado e o Estado vai conhecer o direito, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor, mas ele vai conhecer. Pois bem, a execução já é diferente. A execução é uma ação, ou no caso de título judicial, é uma fase de uma ação de conhecimento que tem por objetivo o quê? Concretizar. A execução, ela concretiza. A execução, ela cumpre a obrigação. Qual é o objetivo de uma execução, então? Forçar o devedor a cumprir uma obrigação. Seja essa obrigação fruto de um título extrajudicial, de um cheque, por exemplo, seja esta obrigação fruto de uma sentença proferida onde? Numa ação de conhecimento. Nós vamos forçar o devedor a cumprir determinada obrigação.
A execução ela é muito concreta, assim como a ação de conhecimento, ela é muito concreta mesmo. Nós conseguimos identificar com facilidade. Agora, nós temos as cautelares. As cautelares já têm uma outra conotação. As cautelares, ela tem um cunho subjetivo maior, muito maior. Por quê? Porque o objetivo de uma cautelar, olha bem, presta atenção agora, olha como é fácil, é assegurar direitos. Eu vou assegurar direitos através de uma cautelar. Veja, eu não vou cumprir uma obrigação e nem o Estado vai conhecer o direito. Não é isso. Eu só asseguro o direito. A expressão acautelar é nesse sentido, né? De assegurar. Muitas vezes, não é, nas nossas casas, a gente ouve assim, olha, haja com cautela, tenha cautela. Cautela é o seguinte, o que significa isso? Essa cautela, haja com calma, haja com segurança, procure se preservar. Esse é o sentido da ação cautelar. Preservar, assegurar. De tal forma que a cautelar não resolve o conflito. Esta medida cautelar, esta ação cautelar, ela não resolve o seu problema, ela só assegura determinada situação. A solução do seu problema, a solução do caso concreto, eu vou buscar numa ação de conhecimento ou numa execução, conforme o caso. Aqui eu apenas asseguro, preservo, protejo. Vou proteger através dessa cautelar. Portanto, quando eu falo em cautelar, nós temos que entender que ela é uma ação, então, sempre acessória. Ela é uma ação que vai depender sempre de uma outra ação. De uma outra ação, que podemos denominá-la de ação principal, tanto faz, mas de uma outra ação, porque ela não é autossuficiente. Eu vou depender sempre de um outro procedimento. Sempre de um outro procedimento. Vamos utilizar como exemplo uma medida cautelar de separação de corpos. Eu acho que essa é uma medida cautelar que a gente consegue visualizar, né? A cautelar de separação de corpos tem qual objetivo? Afastar o cônjuge do lar. Não é esse o objetivo? Afastar o cônjuge do lar, tirar o cônjuge de casa. Não é? Afastar o cônjuge. Esse é o objetivo da cautelar de separação de corpos. Você prestou atenção? Resolve o problema do casal? Não, apenas afasta um cônjuge do lar. O conflito será dirimido num futuro divórcio. Olha que interessante isso. Eu protegi um dos cônjuges através da cautelar. E depois, na ação principal, que é o divórcio, eu vou discutir o fim do casamento. Esse é o sentido da cautelar. Só assegura. Tanto isso é verdade, que nós vamos encontrar essa cautelar, por exemplo, de separação de corpos, como medida protetiva da Lei Maria da Penha, envolvendo questões criminais. Infelizmente, no nosso país, não só no nosso país, mas é uma questão preocupante no Brasil, a agressão à mulher, ela é crescente. Realmente existe um problema muito sério. Talvez por uma cultura nossa um pouco mais machista, que é equivocada, mas nós temos um problema sério com isso. Tanto que nós temos uma lei tão importante que todo mundo conhece, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela protege quem? A mulher. Então o indivíduo bebe, o indivíduo bate nela, o indivíduo usa drogas, o indivíduo deixa essa mulher em cárcere privado praticamente, agride fisicamente e moralmente. A Lei Maria da Penha dá a ela algumas medidas protetivas, entre elas a cautelar de separação de corpos. Entre elas a cautelar de separação de corpos. Afasta o cônjuge do lar. E naquele momento em que o cônjuge é afastado do lar, eu consigo o quê? Preservar a integridade física daquela mulher. Eu consigo assegurar, não é, que ela tenha ali uma vida com um pouco mais de segurança. Veja então a importância
das cautelares, a importância da cautelar de separação de corpos. Sempre no sentido, repito, de assegurar, de proteger. O CPC, tecnicamente, ele vai nos dizer o seguinte, que as cautelares elas podem ser preparatórias, que as cautelares poderão ser incidentais. Preparatórias ou incidentais. É isso que o CPC vai estabelecer. Preparatória é esta cautelar que nós acabamos de dizer, que eu promovo hoje uma ação cautelar e, num futuro, eu promovo a chamada ação principal. No futuro, eu promovo a chamada ação principal. Enquanto as cautelares incidentais são aquelas promovidas no curso de uma ação de conhecimento. No curso de uma ação de conhecimento. Já existe uma ação em andamento e eu vou promovê-la justamente perante aquele juízo. Então ela pode ser preparatória, ela pode ser incidental. Preparatória, incidental. Quando preparatória, então, esta cautelar exige a propositura desta ação principal. Bena, mas se esta ação principal não for promovida, o que acontece com a cautelar? Morre. Via de regra, ela morre. Morre por que ela morre? Porque se ela é acessória e o principal não existe, não tem sentido a sua continuidade. Aquilo que é acessório vai depender daquilo que é principal. Do que é principal. O acessório acompanha o principal. Então veja que interessante. Veja que interessante. Eu tenho que promover a ação principal. Qual é o prazo para a propositura desta ação principal? Qual é o prazo? Muito bem. O prazo, 30 dias. O prazo estabelecido pela legislação, o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, 30 dias. Mas aí vem a outra pergunta. 30 dias a contar do quê, Mena? 30 dias a contar do quê? Preste atenção. 30 dias, esse prazo de 30 dias será contado a partir da efetivação da liminar. Da efetivação da liminar. Isto é, do dia que a liminar requerida dentro desta cautelar foi cumprida. Então eu não promovo, eu não calculo esse prazo e não vou promover a ação principal a partir da distribuição da cautelar, não é a partir da citação, é a partir da efetivação da liminar. Imagine no caso da separação de corpos, que a cautelar foi promovida numa sexta-feira, mas que a liminar foi cumprida na quarta-feira. Que dia começa o prazo? Do dia que se efetivou a liminar. Mas existe uma outra situação. Esse prazo de 30 dias, ele poderá ser contado também, a partir do indeferimento da liminar. A partir do indeferimento da liminar. Se o juiz indeferir o pedido liminar que é feito dentro da cautelar, aí eu tenho 30 dias a partir daí para promover a ação principal. 30 dias a partir daí para promover a ação principal. Não promovida a ação, tanto num caso quanto no outro, a cautelar será extinta. Extinta. Mas, olha que informação que eu vou passar agora, que é rica para você que está estudando, você que está na faculdade, na graduação, você que está se preparando para concurso público, você que está se preparando para o exame de ordem, para você que é leigo, mas está preocupado com isso, para você que é advogado. Olha a informação. Existe uma exceção nessa situação da ação principal, que é a medida cautelar de arresto. Esta cautelar de arresto, ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade? A cautelar de arresto, geralmente, ela prepara uma ação de execução. Ela tem cabimento justamente naquela situação em que o devedor começa a alienar os seus bens, começa a vender tudo. E o credor não vai ter como receber aquele valor. Então eu vou arrestar bens do devedor. Qual que é a particularidade? A ação principal na cautelar de arresto, ela poderá ser promovida 30 dias após, olha o que eu vou falar agora, 30 dias após o vencimento da obrigação. É isso mesmo, 30 dias após o vencimento da obrigação.
Então, admita que você promoveu uma cautelar de arresto no mês de janeiro e o título vai vencer em março. A partir de março, você tem 30 dias para promover a ação principal, que é a execução. Você viu que importante? Olha que rico que é isso. Não vai nos ajudar? Ok? Entendeu? Muito bem. O CPC ainda vai dizer o seguinte, que a cautelar, ela pode ser típica ou atípica. Típica ou atípica. E essa classificação é muito importante. Típica, gente, é aquela cautelar que tem previsão no Código. É aquela cautelar que está prevista no CPC. Ela está prevista no CPC. Você encontra no Código. Boa parte da doutrina vai dizer também que ela é nominada. Medida cautelar nominada. Nominada e típica é exatamente a mesma coisa. São sinônimos. Então, tem no Código. Arresto, sequestro, busca e apreensão. Tem no Código. Mas, veja bem. O objetivo não é assegurar direitos? É assegurar direitos. Como que o legislador poderia colocar dentro do Código todos os direitos passíveis de uma cautelar? Impossível. São tantos os direitos. E o direito ele não é estático, o direito está sempre em movimento. Então o legislador não poderia jamais limitar as cautelares e dizer o seguinte, olha, só poderão ser promovidas as cautelares previstas taxativamente no CPC. Não dá. Se eu quero assegurar direitos. Então, o legislador foi esperto. Dessa vez o legislador acertou e criou as medidas cautelares atípicas, também conhecidas como medidas cautelares inominadas. Atípicas ou inominadas. Criou exatamente isso. Dizendo, olha, juiz, você pode receber qualquer cautelar, qualquer medida securatória, mesmo que não tenha previsão neste código, eu te dou o poder geral para isso. Te dou o poder para isso. Tá? Então, aí eu tenho as medidas cautelares atípicas ou inominadas. Exemplo, uma cautelar utilizada no cotidiano, você que está assistindo, você que está acompanhando comigo, já ouviu falar certamente, que é aquela medida cautelar de sustação de protesto. É aquela medida cautelar de sustação de protesto. Ela tem previsão no Código? Não tem. Mas ela existe? Claro. Eu vou evitar o protesto cambial. Então essa classificação é muito importante. Agora, como é que nós vamos falar em classificação? Sem falar rapidamente dos requisitos da cautelar. Lembre-se, cautelar, no contexto colocado aqui, tem natureza de ação. Cautelar tem natureza de ação. E esta ação cautelar, ela tem dois requisitos que você conhece. Fumus boni iuris e o periculum in mora. Fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus, fumaça do bom direito, significa o quê? Que o autor na cautelar, o requerente nesta ação cautelar, deverá demonstrar que o direito, de certa forma, não foi respeitado. Ele vai ter que demonstrar que o direito está ameaçado. Meu direito está ameaçado, eu me sinto ameaçado, porque a outra parte não cumpre o direito. Ou eu tenho o direito e existe o risco dele não ser exercido. Isso é fumaça do bom direito. A mulher vai dizer, na separação de corpos, eu tenho o direito de ser bem tratada, ele não tem o direito de me agredir. Se ele agride, ele está o quê? Ameaçando esse direito. Eu tenho a fumaça do bom direito. E por outro lado, o periculum in mora. E por outro lado, o periculum in mora. Esse periculum in mora, que é o perigo na demora, periculum in mora, que é o perigo na demora, nada mais é do que o dano. Eu tenho que demonstrar nesta cautelar que existe o quê? Um dano. Existe um dano. Dano, cuja origem é aquele direito que está ameaçado. E
Veja bem, como existe esse dano, como existe o risco do dano, eu não posso aguardar o trâmite da ação inteira, da cautelar inteira, eu não posso aguardar o trâmite da ação principal inteira, anos e anos, para ter o meu direito protegido. Então eu tenho o periculum in mora. Demonstrados esses dois requisitos cumulativamente, eu tenho uma cautelar. Se estiver prevista no código, é uma cautelar típica. Se não tiver, não tem problema. Ela é atípica. Ela é atípica. Só que dentro desta cautelar, eu posso apresentar um pedido liminar. Medida cautelar com pedido liminar. Liminar expressa urgência. Só isso. Expressa urgência. É isso que significa essa liminar. Expressa urgência. O juiz, para conceder essa liminar, pode ou não exigir caução, uma garantia. Claro, se a cautelar envolver patrimônio, fatalmente ele vai exigir essa garantia. Se for uma questão pessoal, como separação de corpos, não. Mas ele pode exigir caução para a concessão dessa liminar, que expressa, repito, urgência. Vejam, meus amigos, nós temos aqui algumas considerações apenas sobre teoria geral das cautelares, mas são considerações importantes. Eu espero que isso sirva de estímulo para que você estude mais, para que você vá buscar na doutrina, para que você entenda que esse tema é muito interessante e que nos ajuda muito, que tem aplicação imediata, embora tenha um caráter, uma carga subjetiva. Se você ficou com dúvida, está com dúvida, não tem problema. Você vai mandar um e-mail para mim, vai mandar, e eu vou dar um endereço agora que você está vendo aí, provafinal@lfg.com.br. Não anotou? Pegou a caneta agora? provafinal@lfg.com.br é o e-mail para você tirar dúvidas sobre esse tema do dia. E eu ainda tenho um convite. Visite o site da rede LFG, www.lfg.com.br, e você tem ali inúmeras informações, artigos elaborados por professores importantes, só questões que vão colaborar com a sua formação e com o seu estudo. Ok? Próximo bloco já está chegando. Pergunte ao professor. Perguntas incríveis. Você vai acompanhar comigo, não vai? Então espero você daqui um segundinho. Muito bem, olha só, segundo bloco. Esse bloco eu gosto muito mesmo, porque é o contato que o aluno tem conosco. Pergunte ao professor. Você vai acompanhar a pergunta comigo, olha o que você vai fazer. Você vai acompanhar a pergunta comigo e depois nós vamos responder juntos. Combinado? Vamos lá, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Professor, o que é poder geral de cautela? Você está vendo? Olha que pergunta interessante. Olha que pergunta importante. O que é poder geral de cautela? De certa forma, já toquei nesse assunto no primeiro bloco. O poder geral de cautela é dado ao juiz. O juiz tem esse poder. O juiz tem o poder de verificar, num caso concreto, se é mesmo uma situação de cautelar ou não. O juiz tem o poder de verificar se é ou não uma medida assecuratória, mesmo que aquela cautelar não esteja prevista no Código. A questão dos poderes do juiz era uma questão muito importante no nosso mundo jurídico, é muito importante na questão processual envolvendo o nosso país. Até que ponto o juiz tem poder dentro de um processo? E saiba, você também percebe isso, que com o passar do tempo, esses poderes são ampliados. Ampliados. Porque isso é fruto de um Estado democrático de direito. Se você imaginar que nós vivemos durante tantos anos numa ditadura com poder centralizado, qual é a tendência do poder centralizado? É tirar o poder do juiz. E esse poder acaba, o Estado acaba criando normas
normas que engessam, normas que diminuem o poder do juiz, é claro, porque o interesse do Estado centralizador é o quê? A existência de leis firmes, de leis rígidas, que sejam cumpridas compulsoriamente. A manifestação de um juiz fora desta lei não interessa a este poder. No entanto, veja bem, quando estamos no Estado democrático, não precisamos ter leis tão rígidas. Há então a possibilidade do juiz analisar aquele caso concreto e atender à vontade das partes, à necessidade das partes naquele caso concreto. Isso faz então com que o juiz tenha um poder maior, um poder de interpretação, que o juiz tenha um poder de aplicação, por analogia, até se for o caso da lei. E não são poucos os casos que a gente vem acompanhando na imprensa, na televisão, de situações em que os juízes proferem decisões que parecem até que contrariam a lei, mas na verdade não contrariam a lei, é uma questão de interpretação. Vamos pegar, até para exemplificar esse poder geral de cautela, imagine um casal de homossexuais, não é? Onde há necessidade da propositura por um deles de uma medida cautelar de separação de corpos. Se nós formos analisar a letra fria da lei, não é possível isso. Não é possível, não obstante a decisão do STF, não é possível. A letra fria da lei. Mas eu não posso analisar a letra fria da lei. Eu não posso ter a lei nas minhas mãos como se fosse um manual de instrução. Se for necessário que todos aqueles que participam de um processo, seja um advogado, seja um juiz, seja um promotor, sejam as partes, se for necessário que se olhe para o processo de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma menos burocrática. Então o juiz, diante de um caso deste, de uma separação de corpos, onde tem um casal de homossexuais, ele tem o poder geral de cautela, ele tem o poder do quê? De acautelar, de proteger as partes. De proteger as partes. Esse poder ele tem, essa liberdade ele tem. E se tem uma coisa que o direito tem que preservar, é a nossa liberdade. É a nossa liberdade. E se o juiz não tivesse esse poder geral de cautela, essa liberdade seria muito limitada. Seria muito limitado. Então isso que é o poder geral de cautela, é o poder que o juiz tem de conceder medidas cautelares, mesmo que não estejam previstas na lei, medidas cautelares que visem assegurar a vontade das partes. Entendeu isso? Veja que tem um cunho um pouco filosófico nessa história. A gente não está muito acostumado muitas vezes a ouvir isso, mas é importante, faz bem. E o direito é isso. E o direito é isso. Num exame de ordem, num concurso público, a pergunta vai ser: o juiz tem poder geral de cautela? Tem. Por quê? Porque ele tem o poder de assegurar direitos, ele tem o poder de proteger as partes, mesmo que não tenha uma cautelar específica no código. No dia a dia, ficou fácil de entender. Quando você se depara com um caso concreto, o juiz tem esse poder, tem essa liberdade. Ok? Viu que pergunta interessante? Viu mesmo? Ó. Vamos à segunda pergunta? Vamos ver? Acompanhe comigo aqui, ó. Professor, existe ação cautelar sem liminar? Existe ação cautelar sem liminar? Bom, então vamos lá. Primeiro passo. Cautelar é ação, como falei bastante no primeiro bloco, e você prestou atenção, ou anotou até. Cautelar é uma ação. Liminar é um pedido dentro de uma ação. Liminar é um pedido que eu faço dentro desta ação cautelar. Então você vai promover uma medida cautelar com um pedido liminar. Olha, medida cautelar com pedido liminar. Se comprovados os requisitos lá do artigo 273. Então cautelar é uma ação, liminar é um pedido que eu vou apresentá-lo onde houver autorização legal, e a tutela antecipada é um pedido que eu vou apresentá-lo dentro das ações de conhecimento. Em algum momento, isso pode ser fungível, pode existir a fungibilidade, mas esse é um tema que nós vamos destinar a um próximo programa.
tá? Aqui, só essa distinção preliminar que vai ajudar muito, tenho certeza disso. Vamos lá? Última pergunta. Professor, como será o sistema de cautelares no novo Código de Processo Civil? É muito importante, não é? A gente já começar a se preocupar com o novo Código de Processo Civil. Nós temos o anteprojeto, nós temos o projeto que nós temos que analisá-lo, sim. Porque mesmo que existam modificações, emendas, até a sua aprovação, a base certamente será essa e nós já estaremos preparados. É claro que exame de ordem, concurso público, isso não vai cair. Evidentemente que não. Nem é permitido isso nos editais. Mas é importante que a gente tenha uma visão um pouco além, não é? Uma visão um pouco mais ampla. O novo Código de Processo Civil, ele amplia muito aqueles poderes do juiz que falávamos agora há pouco. E muito. E esse novo Código de Processo Civil termina com algumas questões formais que existem atualmente. E uma delas se dá dentro da cautelar. Lembra da pergunta anterior, que é a distinção de cautelar, liminar, tutela antecipada? Então, essa distinção passa a não ser importante com o novo Código de Processo Civil. Na medida que se divide, na verdade, em tutelas de urgência e tutelas de evidência. O legislador vai tirar do Código o livro de cautelares em cotação, e passa essas tutelas para a parte geral do CPC. Não mais como uma ação, mas como requerimento numa determinada ação. Dividindo-as, então, em tutelas de urgência, quando há dano, e em tutelas de evidência, quando não há dano, mas há evidência do direito. Né? O que já existe atualmente com outro nome. Tá? Por exemplo, o autor alega X e Y, o réu concorda com Y. Y é incontroverso, não é? Então há uma tutela de evidência, há uma evidência de que Y é verdadeiro. E aí o juiz poderá já apreciar essa questão. Então, só, claro, pouquíssimas palavras, vamos tirar o livro de cautelares de cotação, vamos passar para a parte geral, como tutelas de urgência e tutelas de evidência. Né? Com um procedimento menos rigoroso, menos formal, mas que atende efetivamente à necessidade da nossa sociedade. Atende à nossa necessidade. Então, há uma mudança radical nesse sentido. Ficou com dúvidas? Ficou com dúvidas? São temas tão importantes, né? O tempo passa tão rápido, não passa? Ficou com dúvidas? Você já sabe, você vai mandar um e-mail aqui. Manda um e-mail. Mena, eu tenho dúvidas, vou mandar um e-mail. provafinal@lfg.com.br provafinal@lfg.com.br. E reitero o convite, acesse o site da Rede LFG, www.lfg.com.br, e inúmeras informações importantes para você. Ok? Próximo bloco, X da questão. Vamos discutir 2 testes acerca do tema do dia. Até daqui a pouquinho. Muito bem, vamos aos nossos testes? Vamos, olha, vamos ler com calma, vamos ver alternativa por alternativa, tá? Não é nada muito complicado, mas vai ser muito importante para reforçar tudo aquilo que nós vimos até agora, tá bom? Então, conto com a tua participação e com a sua atenção. Vamos lá? É incorreto afirmar, é sempre importante isso, você prestar atenção na questão do correto ou incorreto. Por quê? Porque, naturalmente, nós procuramos a alternativa correta. É natural. Nós estamos acostumados, desde sempre, desde o colégio, a ficar procurando a alternativa correta. Quando o teste nos convida a indicar a alternativa incorreta, nós temos que tomar muito cuidado, porque o raciocínio é um pouco diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Alternativa A. Cessa a eficácia da medida cautelar se o juiz declarar extinto o processo principal com ou sem julgamento do mérito. B. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal, tendo caráter acessório. C. A tutela cautelar não fica restrita às medidas típicas, podendo o juiz conceder outras em nome de seu poder geral de cautela. D. Não existem os efeitos da revelia nas medidas cautelares não contestadas. E.
Deve-se propor a ação principal no prazo de 30 dias, que fluem da data da efetivação da medida cautelar, se a cautelar se concedida em procedimento preparatório. Então vamos lá. Alternativa A. Cessa eficaz da medida cautelar se o juiz declarar extinto o processo principal com ou sem julgamento do mérito. Certo ou errado? Tá certo, né? Lembra, a cautelar é acessória, não é? Se a cautelar é acessória e o principal foi extinto, a cautelar também será extinta. A cautelar também será extinta. Então, correta A. B. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal, tendo caráter acessório. Acho que todo mundo sabe que essa está correta, né? A cautelar ela pode ser preparatória, a cautelar ela poderá ser incidental e é sempre acessória. Perfeito. C. A tutela cautelar não fica restrita às medidas típicas, podendo o juiz conceder outras em nome de seu poder geral de cautela. Olha, tudo que nós falamos aqui, viu? Claro, lembra? Existem as cautelares típicas, previstas no Código, e existem as cautelares atípicas, que não tem previsão no Código, mas que podem ser concedidas, poder geral de cautela. Então, certíssimo, muito certa essa afirmativa, essa alternativa C. D. Não existem os efeitos da revelia nas cautelares não contestadas. As cautelares não contestadas. Não existem? Existem. O que é revelia? Revelia é ausência de contestação. Revelia é ausência de defesa. Se o réu, eventualmente, não contestou a cautelar, ele é revel. E são dois os efeitos da revelia, não é? Presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, tá? E ainda o revel só será intimado se tiver advogado nos autos. Esses efeitos estão presentes. Acontece que esses efeitos, que esta revelia, ela não vai refletir na ação principal. Isso não tem nada a ver com a ação principal. Isso ocorre dentro da cautelar. Tá? Então, tem efeitos da revelia, sim. Vamos ver a última? Deve-se propor a ação principal no prazo de 30 dias, que fluem da data da efetivação da medida cautelar, se concedida em procedimento preparatório. Certo, né? Quando se diz aqui efetivação da medida cautelar, quer dizer o quê? Efetivação da liminar, cumprimento da liminar. Então tá certo. Qual que você tem que assinalar? Alternativa D de dado. Viu? Tudo que nós vimos aqui. Perfeito, né? Vamos lá, próximo teste. Assinale a afirmação correta sobre a disciplina das medidas cautelares previstas no Código de Processo Civil. Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem audiência das partes. B. Não pode o juiz determinar que o requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir eventuais danos sofridos pelo requerido. C. Cabe à parte propor a ação no prazo de 30 dias, contados do deferimento da medida cautelar. D. Cessa a eficácia da medida cautelar se não for executada dentro de 15 dias contado do seu deferimento. E. O requerente do procedimento cautelar sempre responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida. Então vamos lá. Aí falta assinalar a correta. Alternativa A. Alternativa A. Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem audiência das partes contrárias. Será que está certo essa aqui? Será que está certo essa aqui? Olha, veja bem, está certa essa alternativa. O juiz vai conceder a chamada liminar sem ouvir a parte contrária toda vez que a lei permitir. E no caso das cautelares, a lei permite. No caso das cautelares, a lei permite. Tá? Então, ele vai conceder a liminar de duas formas. Ou inaudita altera partes, que é sem ouvir a parte contrária, ou através de uma audiência de justificação prévia. Está previsto no Código.
no artigo 804 do CPC. Então, está certo essa aqui. Vamos ver as outras. B. Não pode o juiz determinar que o requerente preste caução real fidejussória de ressarcir eventuais danos sofridos pelo requerido. Não pode? Claro que pode. Falamos isso durante o nosso programa. Pode sim. O juiz pode exigir caução, principalmente naquelas cautelares que envolvem patrimônio. Essa caução pode ser em dinheiro, essa caução pode ser através de um bem. C. Cabe à parte, propor a ação no prazo de 30 dias, contados da data do deferimento da cautelar. Qual é o erro aqui? Não é do deferimento, é da efetivação. Se dá justamente do dia que a liminar foi cumprida. Né? Então, esse é o erro aqui. Próxima. D. Cessa a eficácia da medida cautelar se não for executada dentro de 15 dias contados da data do seu deferimento. Né? Na verdade, gente, aqui nós vamos, o CPC, o prazo seria de 30 dias, não de 15. 30 dias, cessa, artigo 808, 30 dias cessa a eficácia. Se o juiz concede a liminar, né, dentro dessa cautelar, o indivíduo não cumpre no prazo de 30 dias, cessa a eficácia, extinta. Tá? E o requerente do procedimento cautelar sempre responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida. Né? O sempre aqui é um exagero, não em todos os casos, tem casos que não respondem. Por exemplo, se o juiz fixa alimentos provisionais, o indivíduo vai pagar alimentos provisionais até que se descubra que ele é o pai, não recebe de volta. Né? Não tem como repetir alimentos, mesmo que ele não seja o pai. Então, pode ser que muitas vezes isso ocorra, responde por eventuais prejuízos, mas tem casos que não. Então, o sempre está errado. E aqui é uma dica importante. A questão do sempre e nunca, do sempre e do nunca nos testes, você tem que olhar com cuidado. Geralmente, quando tem a palavra sempre ou nunca, a alternativa está errada, mas é geralmente. Então você leia a alternativa, não vai assim de cara. Tem sempre, está errada. Cuidado. Tem situações que o sempre prevalece. Bom, gente, olha, foi um prazer estar com vocês aqui nesse programa hoje. É sempre um prazer estar aqui na TV Justiça, através da rede LFG, não é? Eu tenho uma satisfação muito grande, porque eu vejo o retorno, vejo a nossa audiência, e vocês sabem, não é? Que nós aqui, eu, especialmente, Fábio Mena, eu estou do seu lado, o tempo que você precisar, né? Ficou com dúvida, pode mandar um e-mail, me procura, estou sempre à disposição de você. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Ninguém promove uma liminar. Ninguém promove uma liminar. Hoje eu vou promover uma liminar no fórum. Ninguém promove. A gente ouve tanto isso na imprensa, né? O cidadão promoveu uma liminar no tribunal. Ninguém promove liminar. Talvez você tenha ouvido falar mais do habeas corpus. Habeas corpus que é uma ação e não é cautelar, não é? É uma ação mandamental. Mas o habeas corpus também tem pedido liminar. Então o indivíduo não pede liminar, ele entra impetra um habeas corpus. E dentro do habeas corpus ele requer uma liminar. O indivíduo não promove a liminar, ele promove a cautelar, a ação cautelar, e dentro dessa ação cautelar ele vai pedir uma liminar. Liminar tem a conotação de urgência, a questão imediata. Juiz, eu não posso aguardar o julgamento dessa cautelar dentro da outra ação, o juiz não dá tempo. Vai dizer aquela mulher, ele me agride, ele está me agredindo, eu corro risco de morte, eu corro o risco de ter uma lesão irreversível. Eu não posso, juiz, esperar o final da ação, eu preciso que ele saia de casa agora. Esse agora é o pedido liminar, é o imediato, é o pedido liminar. Portanto, quando o juiz decide ou profere uma decisão acerca de uma liminar, como é um mero pedido dentro da ação,
é uma decisão interlocutória, o recurso é de agravo. Mas quando ele julga cautelar, uma vez que a cautelar é uma ação, ele profere uma sentença. E sendo sentença, cabe apelação. Certo? A liminar não tem requisitos próprios. A liminar é apenas uma questão de urgência. É apenas uma questão de urgência. A liminar, ela vai, evidentemente, evitar o quê? Que a outra parte simplesmente, não é? Desrespeite frontalmente a lei. Que a outra parte simplesmente pratique atos que possam causar danos irreversíveis. Vamos voltar à nossa separação de corpos, que eu estou utilizando nesse programa inteiro como parâmetro. Se o indivíduo batia na mulher, já batia na mulher, ela entrou com uma cautelar de separação de corpos. Se o juiz não conceder a liminar, imaginou o que vai acontecer quando ele souber que tem ação? Morando com ela, precisa de uma medida urgente, precisa afastá-la imediatamente do lar. Tá certo? Existe cautelar sem liminar? Em tese, sim. Teoricamente, sim. A lei não obriga um pedido liminar dentro da cautelar, mas você não vai, numa análise pragmática, encontrar um caso sequer onde não ocorra esse pedido liminar. Então, numa pergunta para exame da OAB e concurso, em tese, sim. No dia a dia, não. Tem pedido liminar. Ok? Vamos lá? Vamos para a terceira pergunta. Professor, se o autor promove uma medida cautelar de arresto, sendo que no caso era para ser de sequestro, o que o juiz pode fazer? Boa pergunta, é uma pergunta atual e que vem incomodando muito a doutrina e os nossos próprios tribunais. Presta atenção. A questão aqui é a seguinte: era o caso, a medida cautelar de sequestro. Sequestro. E o autor e o requerente promoveu uma medida cautelar de arresto. Ele errou, não errou? O advogado errou. O advogado errou. Era sequestro, promoveu arresto. Será que o juiz tem que receber essa cautelar como se for realmente uma cautelar de arresto? Será que ele tem que receber essa cautelar? Ou não? Ele fala, você errou, era sequestro, você promoveu arresto, indefiro a petição inicial. Será? Porque seria mesmo um caso de indeferimento da petição inicial. Procedimento equivocado gera, em tese, indeferimento da petição inicial. Mas veja, dentro de tudo que nós falamos até aqui, dentro de toda essa nova leitura que eu estou propondo a vocês do Código de Processo Civil, é uma leitura exigida em todas as provas que existem no Brasil e no nosso cotidiano forense. Tem sentido um juiz indeferir uma petição inicial simplesmente porque o indivíduo promoveu uma cautelar de arresto quando deveria ser sequestro? Esse formalismo excessivo tem sentido? Não tem sentido. Isso causa uma sensação de alívio, né? Porque esse rigor causa alguns constrangimentos. Esse rigor pode, sim, prejudicar demasiadamente aquele que é o maior interessado. O maior interessado que não é o juiz, o maior interessado que não é o advogado. É a parte, é o requerente. Alguém pode falar assim, mas Mena, quando eu adoto o procedimento equivocado, ocorre a falta de interesse de agir, a carência de ação. Pois bem, o STJ há algum tempo já vem entendendo o seguinte, que o procedimento inadequado não é causa de extinção do feito, não caracteriza a carência de ação, se for possível a sua adaptação. Ou seja, não vamos ter rigor excessivo. É claro, se o advogado promoveu uma ação de execução e era uma cautelar, não tem o que fazer, tem que indeferir, porque eu estou falando de ações diferentes. Agora, ele escolheu a cautelar errada para aquele caso concreto, mas é possível a sua adaptação? Por que indeferir a petição inicial? Não, ele vai receber uma pela outra. Ele vai receber uma pela outra. Ele vai receber. Ele recebe pela outra.
Isso, sabe o nome disso? Efetivação, efetividade da prestação jurisdicional. É isso que se espera do Estado. Ok? Ó, vamos para a próxima pergunta agora. Nós vamos à próxima pergunta e vamos lá com muita atenção. Professor, cautelar, liminar e tutela antecipada são a mesma coisa? Essa pergunta, ela é tão boa que dá para ficar assim 12, 13, 15 programas para responder. Mas ela é muito importante. Ela é muito importante que gera muita confusão. A gente confunde muito o cabimento de uma, de outra, como é que funciona. Essa confusão, de certa forma, é causada pelo legislador aí, pelo nosso legislador atual. Não há dúvida que a nossa legislação acaba confundindo e, em nome daquelas classificações que a doutrina entende como necessárias e o próprio legislador acaba confundindo. Entenda o seguinte: tutela antecipada, liminar e cautelar significa a mesma coisa? Não. Como eu digo sempre, não. Porque se fosse a mesma coisa, nós teríamos o mesmo nome para todas. Até hoje, pelo menos, o mesmo nome para todas. Então vamos imaginá-las como se todas fizessem parte do mesmo prédio. É isso mesmo, é um prédio. Prédio, tá? Que contém tutela antecipada, cautelar e liminar. E vamos entender a tutela antecipada como um apartamento, a cautelar como outro apartamento, e liminar como outro apartamento, mas todas do mesmo prédio. E quando você se depara, você mora num prédio e você vai no apartamento do seu vizinho, que é muito tem a mesma disposição do seu, ele é diferente, não é? Parece que você está no outro prédio, no outro lugar. Quando na verdade o que muda é o quê? São algumas características. É um piso diferente, é uma mesa colocada de outra forma, é uma pia diferente. Não é assim? Não é? Mas todos estão no mesmo prédio. E esse prédio, o nome dele é... Qual o nome desse prédio? Tutelas de urgência. Tutelas de urgência. Cautelar, tutela antecipada e liminar moram no prédio chamado tutela de urgência. O que a gente pode estabelecer no primeiro momento é que a cautelar é uma ação, como já foi falado aqui várias vezes, e a tutela antecipada e a liminar são pedidos dentro de uma ação. A liminar é um pedido que eu só posso apresentá-lo, formalizá-lo, quando houver autorização na lei. A lei tem que dizer, aqui cabe liminar, habeas corpus, cautelares, possessórias. Está escrito lá, aqui cabe liminar. E a tutela antecipada? A tutela antecipada, eu vou requerê-la justamente naqueles casos onde não há previsão legal para liminar, ou seja, nas ações de conhecimento, procedimento comum. Toda vez que eu me deparar com uma ação de conhecimento e procedimento comum, eu tenho a possibilidade de requerer uma tutela antecipada. Tutela antecipada. Isto